Vamos lá, mais uma aula Paraná para você, aqui primeira série, matemática, professor Neckel. Nós vamos falar de função exponencial, mais uma aula, última aula de retomada de função exponencial. Aqui nós vamos tratar de alguns probleminhas mais aplicados em diversas áreas, certo? Mas antes, não esqueça, olha só, nós estamos em várias plataformas para contribuir com o seu aprendizado. No aplicativo Aula Paraná você tem acesso, direciona você para o Classroom, né? Lá no Classroom você tem link de atividade, resolve, envia, garante a sua presença. Você também pode ser direcionado para o YouTube, link da aula. Você pode rever essa aula e rever outras aulas também, se necessário, para revisar algum conteúdo. E não esqueça, se você está utilizando a TV aqui, assistindo pela TV, fazendo as atividades com o professor, não deixe de entrar em contato com a sua escola para entregar as atividades. Beleza? Olha só, na última aula nós falamos de algumas propriedades, resolver o gráfico da função, né? Fazer a elaboração do gráfico da função exponencial e resolvemos alguns exercícios. Na aula de hoje, nós vamos resolver problemas aplicados em diversas áreas distintas, na área da saúde, um probleminha indicado da área financeira, de vários temas diferentes onde se aplicam as funções exponenciais. Lembrando a definição, a função exponencial ela é uma função de domínio nos reais e contradomínio dentro do conjunto dos números reais em valores maiores que zero. No modelo A elevado a x, e esse A, a nossa base, não pode ser um número negativo, normalmente a gente também não pode ser zero, e tem que ser diferente de 1. Então, qualquer valor maior que zero, diferente de 1 na base. E olha só, esse gráfico representa a função exponencial. Aqui, um gráfico crescente ou decrescente, se fosse o caso, mas o crescimento é exponencial porque os probleminhas são modelados dessa forma, com função exponencial, quando você tem um crescimento ou um decaimento muito rápido na relação entre as duas variáveis de função. Aqui, as funções exponenciais são usadas para modelar matematicamente vários fenômenos. Por exemplo, olha só, crescimento populacional. Tem um fator de crescimento, como a gente falou, de 2 vai para 4, de 4 para 8, porque a cada 1 ou 2 você tem um fator que se multiplica. Esse mesmo fator se multiplicando caracteriza a função exponencial. Medida do nível sonoro e audição humana, matemática financeira, normalmente aqui está o juro composto, implícito, o decaimento radioativo, os terremotos, a escala de Richter, pressão atmosférica, potencial hidrogeniônico, pH, são várias situações diferentes onde se aplicam as funções exponenciais. Por exemplo, qualquer fenômeno natural que tem um rápido crescimento, né, ou um decaimento também muito rápido, é possível de ser modelado por uma função exponencial. E é isso que a gente vai estudar um pouco mais na aula de hoje, na aula de retomada de função exponencial. No primeiro caso, gente, olha só, nós vamos falar aqui da função exponencial versus Covid-19, versus coronavírus. O número de casos pode ser, sim, modelado por uma função exponencial. O crescimento é caracterizado pelo modelo, por uma lei de formação específica de função exponencial, que é essa aqui. C de t igual a C0 vezes P elevado a t. O que representa cada um desses termos e fatores? O C de t representa o número de casos do coronavírus em qualquer instante de tempo t. Tá? E esse tempo t é dado em dias. Então, primeiro dia, quantos casos? Segundo dia, quantos casos? Mas isso depende de alguns fatores, gente. Olha só, depende de alguns fatores bem importantes, que é a segunda parte da nossa função.
Depois da igualdade vem o C0. Esse C0 está implicando, na verdade, o número de casos iniciais. Eu tenho uma determinada cidade, começaram com 10 casos iniciais no primeiro dia. Surgiram 10 casos. E depois, a partir do primeiro, segundo, terceiro dia após a contaminação inicial, eu tenho um fator de crescimento, né, de pessoas que vão sendo infectadas por outras. Esse fator de crescimento a gente chama de P na nossa equação. Olha só. C0 então é o número iniciais, de casos iniciais, e o P é o fator de crescimento. É o número de pessoas que são infectadas por outras pessoas. E T, como eu já disse aqui em cima, é medida em dias. E nesse caso, aqui específico em dias, você já deve ter visto em outras entrevistas ou jornais que você percebeu que o número é medido em semanas, mas aqui nós vamos medir em dias, certo? Bem, para ser mais real possível, gente, nós vamos entender o seguinte aqui, ó, alguns dados importantes sobre o Covid-19. Uma pessoa infectada transmite o vírus para 2 ou 3 pessoas em média. E o tempo de incubação do vírus é de 5 a 6 dias e pode chegar até 14 dias. Por isso que a gente fala, né, 2 semanas, 14 dias é o tempo de você perceber alguns sintomas. Olha só, dois, assim, de forma para trazer essa informação para você, tem uma tabela e um gráfico que mostram o número de casos que vão aparecendo em relação à simulação que a gente propôs aqui. Nessa simulação, o fator de crescimento é de 2 e 3. Dá uma olhada na tabela. Conforme os dias vão passando, a gente tem para fator 2, isso é realmente, olha só, gente, realmente é um modelo de função exponencial, porque você tem um fator e o dia é o expoente. Então, o dia 3 no fator 2 é o 2 elevado a 3. Por isso que é 2 vezes 2 vezes 2. E aí, no terceiro dia, aqui está dando 8. Ou seja, no terceiro dia eu tenho 8 pessoas infectadas, porque a cada dia uma pessoa vai infectar 2. Então, 2 vezes 2 vai para 4, 4 vezes 2 vai para 8, 8 vezes 2 vai para 16. Entendeu o fator? O fator é o mesmo, ou seja, vai se multiplicando de acordo com o número de dias que está no expoente. Por isso que o modelo é um modelo de função exponencial. Na terceira coluna, você vai verificar o fator 3, numa simulação de que 3 pessoas são infectadas por uma pessoa que pegou o Covid-19. Então, aí você tem de 1 para 3, 3 para 3, 3 vezes 3, 9. Aí 9 para 3, 27. Aí os 27, cada um passa para 3, aí vai se multiplicando. E aí a gente tem essa sequência. Ó. Lá no 6º dia, 729 pessoas já pegaram o vírus. Eu quero que você olhe com calma, você tem uns minutinhos, para você olhar com calma isso na tela, dá uma olhada nos dias, no fator de crescimento, né? E quantas pessoas lá no 14º dia são infectadas em fatores diferentes. Isso, gente, é um crescimento exponencial. Já pensou um fator 5, um fator 10, onde cada pessoa transmite para 10 pessoas diferentes? Em que número nós chegaríamos em 14 dias? Absurdo, né? Nesse tempinho eu quero que você olhe também o gráfico. Veja, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e de repente, crescimento exponencial de casos. Uns minutinhos a gente já volta com mais detalhes sobre função exponencial versus coronavírus.
Olha só, então os casos eles aumentam de forma exponencial porque realmente o modelo, né, da contaminação desse vírus, a forma de se modelar isso, de prever o número de casos, realmente é a partir de uma função exponencial. Olha só, gente, simulando isso de uma forma para a gente calcular aqui na nossa aula de matemática, supondo um cenário onde o número de casos iniciais é de 5. Então, de repente, 5 casos iniciais, vamos pensar que numa determinada região, ou num bairro, ou numa cidade, enfim, 5 casos iniciais. A partir daí, 2 pessoas são infectadas por outra pessoa que está doente. Depois de 10 dias, quantos casos nós teremos? Então vamos lembrar do modelo. C de T, ou seja, o número de casos, vai ser o número de pessoas iniciais, que foram, né, casos iniciais, que aqui é 5, ó. Então aqui vai ser 5 vezes o fator de crescimento, que aqui a gente está falando que é de 2 a cada 2 pessoas, né, que são infectadas por outra. Então aqui o fator vai ser 2 e o T vai ser a nossa variável, né, em número de dias. Aqui o T, para nós, conforme a pergunta feita, vai ser o 10. Então lembra, ó, 5 casos iniciais, fator 2 e o T igual a 10. Como é que fica a solução desse exercício? C0 é a quantidade inicial, então é 5. O fator de crescimento é 2. Cada pessoa infectada transmite para outras 2. Então a função vai ser C de T igual a 5 vezes 2 elevado a T. Esse é o modelo, nós acabamos de modelar, gente. Acabamos de modelar uma situação, um problema, num cenário de pandemia do coronavírus, onde 5 pessoas inicialmente são contaminadas e cada pessoa contaminada transmite para 2. Vamos ver quantos casos serão de 5, de quantos casos serão em 10 dias. Olha só a solução. Depois de 10 dias, quantas pessoas? Substituindo o T por 10. Então, 2 elevado a 10, 5 vezes 2 elevado a 10. Primeiro, a gente resolve a potência. Quanto é 2 elevado a 10? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 1024. 5 vezes 1024, gente, olha só. 5.120 pessoas infectadas em 10 dias. Crescimento absurdo, né? Em 10 dias. São 5.120 casos em 10 dias nessa situação. Graficamente, como que isso acontece? Dá uma olhada. 0 vai dar 5, né? Substitui 2 em T vai dar 10. Substitui 5 no lugar de T. 2 elevado a 5 vezes 5 dá 160. E quando substitui por 10, tem um crescimento aqui, olha só. 0 e 5, 2 e 10, 5 e 160, 10 e 5.210. E aí, para você praticar um pouquinho, eu vou trazer um cenário específico para você pensar agora, nesse momento. Você vai ter uns minutos para resolver nesse cenário que o professor vai ler com você na tela. Determine o número de casos de coronavírus após um mês, vamos considerar aqui 30 dias, em um cenário onde o número de casos iniciais é igual a 10 e 2 pessoas são infectadas por outra que está doente. Então aqui você tem 10 como número de casos iniciais e o fator de crescimento aqui é 2. Então você vai colocar o 10 no lugar do C0 e o 2 no lugar do P. Assim você vai ter a função que modela o problema e depois da função que modela o problema, você vai substituir o T por 30. Certo? Uns minutinhos para você resolver, então, de volta com a solução e análise desse cenário.
Conseguiu fazer a estimativa de quantos casos para esse cenário, gente? Nós já vamos resolver aqui passo a passo, mas antes uma correção, um errinho de digitação aqui na nossa tabela. Para t igual a 10, substituindo, dá 5.120, tá? Trocou aqui na hora de digitar, 5.120 aqui, 5.120 aqui no ponto, beleza? Só uma correçãozinha. Exercício 1, nós falamos aqui de 10 casos iniciais e um fator de transmissão ali de 2, né? Fator de crescimento 2. Como é que ficou o resultado? Você se assustou aí com o resultado ou não? Olha só, gente. Número de casos, 10 casos iniciais, vezes um fator de crescimento 2, projeção para um mês. Então, a gente começou com 10 casos, gente. 10 casos. Em um mês, quantos casos nós teremos? 2 elevado a 30, certo? 30 dias. 2 elevado a 30, olha como o crescimento é exponencial. A cada dia multiplica por 2, né? Cada fator. 2 elevado a 30 dá 1 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão, 2 elevado a 30, tá vendo? E quando a gente multiplica por 10, que eram os primeiros casos iniciais, a gente chega aqui nesse cenário em quase 11 bilhões de casos em um mês. Olha só, começamos com 10, em 30 dias, quase 11 bilhões de pessoas infectadas. Ei, olha só, 11 bilhões nesse caso é maior que a população mundial, né? Tá em torno aí, o censo de 2019, um pouco mais de 7 bilhões. E você fala, poxa, professor, mas é isso mesmo? É isso mesmo, né? É um modelo. Começa com 10 e a cada dia dobra, né? Você vai multiplicando por 2. Porque cada pessoa infectada transmite para outras 2. Mas por que nós não estamos dessa forma? Já faz mais de 4, 5 meses, né? Por que a gente não está com tudo isso? Por conta das medidas restritivas, da quarentena, dos cuidados, por isso que é importante lavar as mãos, usar álcool em gel, é importante ficar em casas, porque assim a gente cuida de quem a gente ama, né? A gente cuida da nossa saúde e cuida da saúde de quem a gente mais ama, que está às vezes no grupo de risco. Então é bem importante você se conscientizar nesse momento da importância do cuidado em relação a essa doença, né? Esse coronavírus que infelizmente está nesse momento. Beleza, gente? Então olha só, matemática, ajudando a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto. Exercício 2, vamos lá? Considere agora uma cidade A com o seguinte cenário de pandemia. O número de casos iniciais é igual a 4 e 3 pessoas são infectadas por cada pessoa doente. Nessas condições, em quantos dias o número de pessoas infectadas chega a 8.749? Aqui o exercício está um pouquinho diferente. Eu não estou passando aqui o número de dias para você calcular o número de casos. Eu estou passando o número de casos para você calcular o número de dias, hein? Isso vai remeter a lembrar das propriedades e de como se resolver uma equação exponencial. Minha dica para você resolver. Lembra, casos iniciais é 4. O fator de crescimento é 3. Então vai ser 4 vezes 3 elevado a t. Isso você vai igualar a 8.749 e isolar o t. Essa é a ideia, encontrar quantos dias a gente chega nesse cenário. Uns minutinhos e a gente volta com a solução.
Olha só, monta a função e iguala ao valor esperado. Nesse caso aqui, até corrigindo, né? Falei agora há pouco, 8.749, não, é 8.748. Vamos igualar a 8.748. De que forma? 4 casos iniciais e fator de crescimento 3. Quando a gente iguala a 8.748, primeiro passo é passar o 4 dividindo. 4 está multiplicando, passa dividindo. 8.748 dividido por 4 dá 2.187. Aí, gente, olha só, vamos lembrar aqui de equação exponencial. 2.187 eu preciso transformar em uma potência de base 3. Para quê? Para igualar as bases, aí esquecer as bases e trabalhar com os expoentes. Decompondo, gente, olha só, decompondo 2.187 em base 3 é 3 elevado a 7. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 chega a 2.187. E agora que as bases estão iguais, eu posso eliminar as bases e trabalhar com os expoentes e eu chego a t igual a 7. Ou seja, neste cenário, nós teríamos 8.748 casos em 7 dias. Ok? Foi isso que você chegou aí também, a resposta? Esse é o detalhamento, né? Passo a passo. No exercício 3, considere uma cidade A, novamente, com um cenário de número de casos iniciais igual a 4, 3 pessoas são infectadas, esse é o 3 é o fator de crescimento. Faça um esboço do gráfico da curva de crescimento da pandemia na primeira semana dessa cidade A. Então, na verdade, a gente está buscando aqui um exercício muito parecido com o anterior. Na verdade, a função é idêntica, 4 e 3. E aqui o professor está pedindo uma representação gráfica, né? Um gráfico, um esboço da primeira semana, nesse caso. Uns minutinhos para você fazer, a gente volta com esse desenho do gráfico nessa situação, nesse cenário de pandemia.
construção gráfica. Encontra ali alguns pontos cartesianos, eu não sei qual você escolheu, mas a minha sugestão aqui é 0, 2, 4 e 7. Nos exemplos, a gente sempre escolheu menos 1, 0, mas no caso aqui não faz sentido escolher número negativo, né, gente? Não existe dia, contagem de dia negativa. Mas enfim, para 0 dias eu tenho 4, que é o número de casas iniciais. Para 2, isso aqui deu 36. Para 7, olha só, 3 elevado a 7 vezes 4, deu lá 8.748. Marcando isso no gráfico, os pontos, olha só o crescimento, como é, muito rápido. Muito rápido o crescimento, né? Função exponencial. Espero que o seu resultado de gráfico seja parecido com este. É sempre bom desenhar num papel quadriculado, né? Vale a pena. Gente, olha só, vou ler com vocês o probleminha, você tem uns minutos para resolver. Na tela, olha só. No planeta Terra, a cada 1 km de altitude, a pressão atmosférica diminui cerca de 10%. Isso significa que a pressão atmosférica, pH, pode ser descrita em função da altitude H em quilômetros, através de pH igual a P0 de 0,9 elevado a H, onde o P0 é a pressão ao nível do mar. Assim, determine a pressão atmosférica no cume do Pico da Neblina, ponto mais alto do Brasil, com altitude aproximada de 3 quilômetros. Está considerando aqui, gente, ó, o 3 quilômetros é o lugar onde a gente é a posição de substituição nossa no valor de H, ou seja, a nossa altitude. Então, 3 você vai substituir no lugar de H. E quem é esse P0? P0 para nós, na nossa função, está aqui, você vai usar esse fator de 760. Então, aqui, pH, olha só a nossa função. pH, P0 vezes 0,9 elevado a H. P0, utilize o 760 e no lugar do H, utilize o 3. Já volto com mais detalhes e a solução do exercício, certo? Uns minutinhos.
Olha só, conseguiu resolver? Vamos colocar aqui a solução. No cume do pico da neblina, a altitude aproximada de 3 km. A pressão inicial a gente colocou de 760. Isso aqui é milímetro de mercúrio, uma unidade de medida de pressão atmosférica. E substituindo 760 e a altitude por 3, a gente tem primeiro a potência, resolve o 0,9 elevado a 3, dá 0,729. Multiplica por 760, a gente tem aí 554,04 milímetros de mercúrio de pressão a 3 quilômetros de altitude, lá no pico da neblina. Certo? Muito bem. Exercício 5, para a gente finalizar. Aqui eu trago um exercício que traz uma função exponencial de matemática financeira. Expressão MC vezes 2 elevado a t fornece um montante do capital inicial C a uma certa taxa anual após um período T em anos de aplicação. Nessas condições, após quanto tempo um capital de R$ 2.500 produzirá um montante de R$ 80.000? Então você aplica R$ 2.500 e em quantos anos vira R$ 80.000? Um tempinho para você resolver, a gente já volta aqui com a solução.
Olha só, conseguiu calcular? Matemática financeira, hein? Você começa com R$ 2.500 em C, espera um montante de 80 mil. Passa o 2.500 dividindo, 80 mil dividido por 2.500 dá 32. Transforma o 32 em potência de base 2 e encontra T igual a 5, ou seja, após 5 anos, o seu capital de R$ 2.500 vira R$ 80 mil. Claro que a gente está falando aqui de um fator de crescimento 2, que seria 100% em cima a cada novo ano. Quer dizer, isso não existe no mercado no momento. Enfim, aula de hoje, alguns problemas, outras aplicações, a última aula de retomada de função exponencial. Se perdeu algo, revisa, certo? A gente se vê por aqui em outras aulas. Fiquem bem e até a próxima.